Olá, bom dia, tudo bem? Queridos amigos e amigas, seguidores do Lar Filhos de Maria, bom dia para todos. Bom dia, Salve Júnior. Bom dia, Marcele. Sejam bem-vindos. Mais uma transmissão aqui pelo Lar Espírita Filhos de Maria. Um bom domingo para todos, bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, Marina Ramires, meu amor. Bom dia. Vamos esperar o pessoal chegar. Cada um se aproximando devagarinho, mesmo aí no seu cantinho. Cada um deve estar na sua casa, no seu lar. Nesse domingo que iniciou ensolarado, choveu de madrugada, aquele friozinho gostoso. Olá, Thomas, bom dia, tudo bem, querido? Então, choveu, um friozinho gostoso, e a gente está aqui, desperto e esperto, para iniciar mais um dia onde a gente possa fazer trocas úteis e necessárias para a construção do nosso aprendizado. É até um tanto ousada essa proposta, né? Mas é essa a intenção nossa aqui, de trazer recursos que a gente possa utilizar para que a gente utilize, né, como elementos para o nosso melhoramento íntimo. Essa nossa caminhada que ora, né, se apresenta com desafios, ora parece mais fácil, dá alguns passos mais largos, mas que a todo instante pede uma revisão, pede que a gente esteja atento a como essa caminhada está sendo realizada. Eu estou esperando a Sandra entrar para a gente iniciar. O som tá bom aí? O som está bom? Se alguém puder me dar um ok aí sobre o som, imagem. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Inicialmente agradeço a presença de todos e de todas, essa disposição e disponibilidade, né, de estarem aqui. Obrigado, Quinho. Quinho é o meu filho Caetano, viu? Ele deu um ok aqui sobre o som e imagem, que estão ótimos, ainda bem. Então, gente, estou aguardando só a Sandra chegar para a gente dar início. Sua música tá um pouco demais. Ah, tá. Já diminui. A Sandra tá chegando aí. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem por aí? Olá, tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui com vocês. Com Que vocês. bom, Já estamos ao que vivo. bom. Já estamos ao vivo. Já anunciei para o pessoal a nossa presença. Tá? Já cumprimentei a grande maioria que está presente aí. Quero Agradecendo mais agradecer uma vez. também. Quero Por favor. agradecer na bom dia a todos. Já vi algumas pessoas conhecidas. Gratidão, gente, pela participação. Gratidão ao Lar Filhos de Maria pelo convite, né, por estarmos aqui mais uma vez participando, contando e curtindo histórias. É um prazer enorme. Legal. Bom, gente, como a gente está no perfil da Casa Espírita, a gente vai seguir os ritos, né, da casa. Eu vou fazer uma leitura, antes da gente começar a fazer a nossa reflexão, apresentar a nossa história, eu vou fazer uma leitura que está relacionada ao conteúdo que a gente trouxe,
que eu vejo como muito interessante para que a gente possa iniciar a reflexão, tá? Essa leitura, esse texto é do livro Construção do Amor, de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, ditado por ele, psicografado por Francisco Cândido Xavier. No item 7, com o título Cegos, traz o seguinte. Só baixar a música de fundo aqui. A sombra nos olhos físicos pode ser angustiosa provação, mas a cegueira real é aquela que envolve o coração e a mente na noite da rebeldia ou da ignorância. É por isso que encontramos no mundo cegos de todos os matizes, cegos cristalizados na usura, que nada enxergam além do pobre tesouro amoedado, em que mergulham as mãos ávidas, cegos detidos no egoísmo destruidor, que nada veem senão os caprichos em que se movimentam. Cegos encarcerados no orgulho, supondo-se as únicas criaturas louváveis do universo. Cegos algemados à viciação, que apagam a luz da própria consciência. Cegos agrilhoados à preguiça, que somente enxergam as suas conveniências individuais, invariavelmente dispostos a vampirizar os semelhantes, à custa de queixas e lamentações. Cegos atados à tristeza nociva, que menosprezam a graça do sol e as riquezas da vida, sustentando-se na imobilidade espiritual da revolta ou do desespero, olvidando que a vida é trabalho e renovação. Cegos confiados ao abismo da descrença, que nada observam, senão os espinhos de sarcasmo e negação que lhes vicejam no íntimo. Para esses cegos que cruzam diariamente nossos passos, elevemos ao alto as nossas preces de auxílio, rogando ao Senhor nos mantenha acordados para as próprias responsabilidades, com a suficiente visão para o desempenho dos nossos deveres, ainda que esse despertamento nos visite a cada hora pela bênção edificante da dificuldade ou da dor. Eu creio que com essa apresentação que Emmanuel faz dos vários tipos de cegueira, fala de vários tipos de cegos, a gente pode ter um olhar mais claro sobre as nossas necessidades reais, sobre quais caminhos a gente pode seguir para que a luz se faça sempre presente na nossa caminhada. Então agora eu quero convidá-los para que a gente faça uma prece. A prece ela sempre tem o intuito não só de harmonizar, uma vez que a gente já iniciou com essa harmonização, mas o intuito também de trazer fluidos benéficos, de produzir fluidos benéficos, de criar uma sintonia com os benfeitores espirituais que sempre estão nos assistindo, sempre estão nos acompanhando, nos incentivando para a nossa caminhada. O momento de prece é esse momento de gratidão, um momento de reconhecimento da providência divina sobre nós. Então eu quero convidar vocês a uma prece. Vamos nos acomodar, cada um no seu canto. Buscar um pouco de concentração íntima, fazer um silêncio interno. Deixar que os pensamentos, nesse momento, se aquietem. Permitir que a consciência ganhe novo brilho, recebendo luzes do alto, para que nos tornemos aptos a receber todas as dádivas divinas que nos são concedidas. Assim então, Mestre Jesus, Mestre dos Mestres, através dos vossos mensageiros de paz e luz, vós trazeis sempre os elementos necessários para o nosso aprofundamento íntimo.
Agradecemos pela oportunidade do aprendizado. Agradecemos por todos aqueles que nos trazem a oportunidade do aprendizado. A cada ser que caminha conosco, constituídos em nossos laços familiares, nossos laços de amizade e nossas relações diárias e diversas. Agradecemos, Mestre Jesus, pela vossa luz em nossos corações e em nossas mentes. E sempre pedimos, como ainda necessitamos pedir, que essa luz se irradie, alcançando a todas as almas necessitadas deste planeta. Que nesse momento em que vivenciamos os adoecimentos diversos do corpo e da alma, que também possamos experienciar os processos de cura a partir do nosso desejo e vontade de sermos curados. Mestre Jesus, que a vossa luz permaneça conosco, nos fortalecendo sempre nos propósitos do bem. Que o vosso amor seja o nosso amor. Vibremos no amor, vivenciemos o amor. Assim seja. Assim seja. Respire fundo. Bom, estamos mais do que energizados, né? Estamos divinizados, não somente pela prece, mas pelo que cada um pôde produzir internamente para que esse momento se tornasse um momento ímpar. Hoje é um domingo especial, porque é um domingo que nós estamos aqui. Vocês, eu e Sandra. Então, cada dia em que a gente se faz presente na nossa vida é um dia especial. Quando essa presença é verdadeira, quando essa presença é real e consciente, esse dia então se torna divino. Todos os dias da nossa vida têm que ser um dia divino. Então, com vocês, Sandra, contando mais uma história para que a gente possa refletir. Por favor, Sandra. Obrigada. Contando e curtindo histórias. Hoje nós traremos a história O Cego de Jericó, que está em Marcos, no capítulo 10, versículo do 46 ao 52. Narram os evangelistas que Jesus passava pela cidade de Jericó, acompanhado de uma grande multidão de doentes do corpo e da alma, bem como de curiosos e adversários que o acompanhavam, desejosos de cura, alívio ou de motivos para intrigas. Nessa cidade litorânea, símbolo das questões materiais da vida, residia Bartimeu, filho de Timeu, que era cego e mendigava sentado à beira do caminho. Bartimeu tinha não só a visão impedida, mas igualmente a capacidade de ação. Vivia da migalha alheia, na dependência de tudo que restava da experiência do outro. Vivendo assim por longos anos, Bartimeu estava cansado. Ouviu falar que o Messias prometido ao povo judeu estava próximo e realizava coisas extraordinárias e que passava naquele instante pela cidade de Jericó. Então logo percebeu a multidão presente na cidade de Jericó e começava a clamar: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Bartimeu, muito tocado, disse: Jesus, tende misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, porque ele começou a falar ainda mais alto e gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, símbolo de misericórdia divina, para em meio à multidão e diz: chamai-o. Narra o evangelista Marcos que os circunstantes animaram-no, fortalecendo-lhe a vontade, núcleo divino. Anima-te, ergue-te,
dando-lhe força para enfrentar a si mesmo na autossuperação. E Bartimeu, lançando fora o seu manto, saltando foi até Jesus. Chegando perante Jesus, ouve do Senhor o divino questionamento pedagógico. Que queres que eu te faça? Bartimeu ouviu o divino questionamento e acolheu na alma o chamado ao exercício de sua liberdade com consciência. Já estava farto de sofrer, olhando para dentro de si, suas necessidades e vontade, responde ao mestre: Rabone, que eu volte a ver. Vendo que Bartimeu havia feito a viagem libertadora da introspecção sadia, Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Ouvindo as palavras finais do Cristo, Bartimeu sentiu a vista se abrindo e elegeu novo roteiro para a sua vida. E imediatamente voltou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Vamos então refletir a respeito dessa história, né? Uma história que talvez já seja conhecida por muitos de vocês, embora dentro do contexto bíblico a história também traz um outro cego, né? Creio que vocês lembram do cego de Betsaída. E aí já me perguntaram, inclusive, né, qual a diferença, por que dois cegos? E os textos deles enfatizam exatamente isso, né? Os dois cegos. A diferença, o próprio texto traz. O primeiro cego, ou um dos cegos, não sei se o primeiro ou o segundo, mas um dos cegos, o cego de Betsaída, ele era cego de nascença. A cegueira dele era congênita. Já havia nascido cego. O Bartimeu, esse cego que a Sandra trouxe aí na história, ele desenvolveu uma cegueira. De acordo com os textos, a explicação é exatamente essa, né? Que o Bartimeu desenvolveu uma cegueira. E aí a gente para pensar, e sempre, como a proposta nossa é de fazer a correlação com o nosso comportamento, o próprio Espiritismo ele traz essa proposta, né? A gente não está falando de outros, embora a gente traga outros como elementos de representação, mas a gente está falando da gente, né? A gente está falando da nossa caminhada. Quando a gente fala o Espírito, a gente lembra que nós somos espíritos encarnados, independente das crenças, tá? Nós somos espíritos. Quem quiser pensar por um outro caminho, pense na ciência. Quando se fala de espírito, se fala de energia. O corpo biológico é composto por essa energia. É uma energia universal que se condensa no corpo físico. Essa energia universal que se condensa no corpo físico ganha o nome de espírito. Então, nós somos espíritos. Tá? Claro que vocês têm toda a liberdade para pensar diferente, né? E esse é um direito que nós temos dentro do conceito do livre-arbítrio. A gente tem a liberdade para crer ou não no que a gente quiser. Tá? Onde a gente contou, quem teve a oportunidade de acompanhar, no outro perfil a gente fez contação de história ontem, né, trazendo uma historinha do camundongo medroso, que aparentemente é uma historinha, bem entre aspas, né, coisa para criança, infantil, mas que ganha uma profundidade imensa quando a gente transporta isso para o comportamento humano. Então, a gente pode olhar para essa história de hoje também da mesma forma, se a gente quiser. Inclusive, tentando fazer as interpretações úteis e necessárias dos elementos que constroem essa história, né? Jesus, seus apóstolos, a multidão e um cego. E aí a gente está baseado aqui em alguns estudos. Eu estou aqui com alguns livros que trazem informações interessantes acerca disso, né? Desse episódio do cego de Jericó. No livro Evangelioterapia,
livrinho velho, está meio rasgado. Ele, ele foi adquirido no sebo desse livro, Evangelioterapia, de Gilberto Ribeiro Vieira. Gilberto Ribeiro Vieira é um médico. Ele fez especialização em saúde mental, embora seja médico clínico. Ele fez especialização em saúde mental e desenvolveu vários trabalhos, é autor de algumas obras. Essa, por exemplo, aqui é de 1990, tá? Mas, como quase toda a literatura que a gente consulta nessa área, os textos são muito atuais, né? E a gente está falando sempre dessa necessidade de mudança e de transformação, que já vem ocorrendo há algum tempo. Talvez a gente não esteja ainda com os olhos preparados para perceber esses processos de mudança com muita clareza. Mas isso já vem ocorrendo há muito tempo. Agora, talvez, com esse evento da pandemia, nós estejamos tendo uma oportunidade maior para experienciar determinadas situações, começar a refletir melhor a respeito das nossas condutas, né? De como a gente está transitando nesse momento existencial, que a gente tem que lembrar que a nossa existência ela também é temporária. Né? Quem já leu, Sim. quem compreende e entende, né, sobre a reencarnação, a gente tem um período que é necessário ao nosso aprimoramento, ao nosso desenvolvimento. Nesse planeta, esse período ele está relacionado às nossas necessidades de provas ou expiações, que essa é a classificação do planeta, embora nós já estejamos aí num processo de mudança de condição. Né? Está caminhando ou está concretizando um mundo de regeneração. E lembrando sempre, gente, sempre que a gente fala nesse assunto, algumas pessoas pensam, né, outras verbalizam, inclusive, tá, e quando é que vai mudar? Para essa pergunta, eu sempre respondo da seguinte maneira, está mudando. Faz tempo que está mudando. A questão é que a gente ainda tem um pouco de dificuldade de olhar para esses processos de mudança. Como infelizmente, a sociedade se habituou a voltar a atenção para eventos que trazem uma contextualização negativa, o olhar sobre as questões positivas acaba sendo meio fechado. Né? É como se estivesse nublado para olhar para as questões positivas e o tempo sempre aberto para olhar para as questões negativas. A consequência disso é que a gente vai evidenciar as questões negativas, criar um ambiente energético, né, uma psicosfera energética, que vai levar a gente a sempre atuar, sempre agir de forma triste, arrastada, desacreditada. Alguns entram no desespero, né? Outros acreditam que só tem que sofrer, criam as aflições, as angústias e vão continuando nesse tempo aberto para as questões negativas. E mantém o tempo fechado para as questões positivas. Agora a gente está tendo uma oportunidade diferente. De onde a gente está, seja lá qual for o lugar, em casa ou em qualquer outro ambiente onde a gente se encontre distanciado de algumas relações, a gente está tendo a oportunidade de pensar a partir da gente. Perceberam isso? Eu acho nisso importante que se coloque que nesse processo de mudança do planeta está também a necessidade da nossa transição, né? Da nossa regeneração, da nossa passagem. Então, o que a gente consegue olhar dentro da gente e que a gente consegue perceber que precisa também dessa transformação. Acho que a Sim. história do cego de Jericó, ela tem uma coisa muito forte, né? Que é o momento que traz assim, que ele está cansado de estar à beira do caminho, né? De estar vivendo da migalha dos outros, né? E estar à beira do caminho. Então, assim, é como se estivesse completamente fora, alheio a tudo, como se não tivesse nada a ser feito.
né? E, de repente, nesse processo de tomada de consciência, ele busca, né? Exato. Então, tem esse movimento de transformação, tem esse movimento de passagem, né? Então, acho que pensar essa transição, né, do planeta é também pensar na minha transição, no meu processo de reconstrução, de ressignificação, né? Acho que é um convite muito forte para isso. Estou vendo ali a presença da Verônica, minha querida Verônica. Beijo para você. Demétrio, meu querido irmão. Demétrio, Sejam bem-vindos. Então, Sandra, e aí, a partir dessa colocação, uma pergunta interessante. Quantos de nós, de vez em quando, ou talvez por algum tempo, não é mais longo, não estamos sentados à beira do caminho, à custa dessa mendicância, né? E olha, quando a Sandra traz essa história da mendicância, né, de estar ali vivendo dos custos alheios, a gente pode pensar que essa mendicância ela traz vários elementos que acabam ilusoriamente sustentando quem está à beira do caminho, principalmente as migalhas emocionais, né? Principalmente as migalhas emocionais. Colocar-se crente numa situação ou de uma situação e depender de um olhar para que isso possa ser evidenciado em você. Enquanto que a gente tem esse potencial de mudança, de transformação. A Sandra falou que nós estamos nessa transição interna. A gente tem que lembrar que é uma responsabilidade mútua, vamos dizer assim, que a partir do momento que eu processo a transformação em mim, inevitavelmente, isso vai influenciar no outro também. Vejam só, a história traz o seguinte, o cego estava em meio à multidão. São dois elementos, né? O cego, indivíduo isolado, e a multidão, o coletivo, onde ele se encontrava. E ele se manifesta nesse coletivo. Ao ouvir sobre a presença de Jesus, ele se manifesta no coletivo. Ou seja, ele sai do todo, do senso comum, e evidencia a sua individualidade. Essa manifestação ela é muito importante no nosso contexto de melhoramento. Enquanto a gente se mantém ali envolvido pelo senso comum, pensando como todo mundo, agindo como todo mundo, como popularmente falam, né? Sendo Maria vai com as outras, não sei porque Maria, poderia ser João também, mas enfim, sendo esse elemento que é conduzido pelo todo, ou induzido pelo todo, a gente vai continuar no mesmo processo de apagamento, de fechamento da nossa visão. Quando a gente começa a ter uma percepção diferente sobre a nossa presença nesse todo, quando a gente começa a enxergar a nossa singularidade, evidenciar o que é nosso, trazer o que é nosso, expor o que é nosso, o todo vai começar a passar por um processo de mudança também. Diga, Sandra. Quando você traz o individual e o coletivo, a história mostra isso, que algumas pessoas tentaram animar Bartimeu. Todo mundo vivo? Tudo bem, tá tudo vivo aqui. Caiu aqui. O Então, estúdio está pronto. algumas pessoas tentaram animar o Bartimeu, mas grande parte das pessoas que estavam ali não estavam animando ele, né? Tinha muita gente também querendo que ele se calasse, que ele continuasse ali à beira do caminho. Então, acho que a gente precisa lembrar que isso no cotidiano da gente, no dia a dia, também é muito forte, né? Então, assim, algumas pessoas funcionam para a gente como força, né, de mudança. Mas, assim, tem muita gente também que vai sustentar a manutenção de um lugar, né? A não transformação, a não mudança. Depende do que cada um ganha e perde nessas relações, né? Então,
esse movimento, essa mudança, ela tem um custo, ela tem um peso, ela tem uma necessidade de que a gente pense, né, o quanto que a gente está disposto a fazer, o quanto que a gente se sente responsável também, né, por fazer essa transformação. E não é pensar, então eu decidi fazer, então vai ser tudo fácil, porque eu já decidi fazer. Não. Tem gente que ganha muito com a manutenção do lugar onde a gente está, com o comportamento que a gente tem, né? Tem gente que ganha muito com a migalha que oferece, né? O retorno, às vezes, é muito maior do que as migalhas que a pessoa oferece. Né? Então, a gente não pode pensar que isso é uma coisa fácil, que vem de qualquer forma, que sempre vai ter apoio porque tem uma boa intenção. Não, às vezes existe uma boa intenção, né, com ações completamente equivocadas, né, com ações até bem perversas. Então, acho que é interessante a gente lembrar disso. Sim, esse termo perverso aí sempre me chama a atenção. Gente, gente, olha, aqui nesse livro, o livro que eu citei, Evangelioterapia, tem um dado que eu anotei que é interessante, né? O autor ele diz o seguinte: considerando, tá bom o áudio aí? Sim. Vem o áudio. Tá. Considerando que toda enfermidade física se constitui num prolongamento de uma mental análoga, toda enfermidade física se constitui num adoecimento mental, né? Uma enfermidade mental muito parecida. Encontraremos nos fanáticos, idólatras e exaltados os que se permitem fechar os olhos à razão e à lógica. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Está querendo provocar uma crise em todo mundo? Não. Respirem. Respirem. Então, gente, a partir daqui a gente tem uma clareza muito forte sobre os nossos processos de adoecimento. Inclusive, nesse livro aqui, Por que Adoecemos, não sei se dá para ver aí o título, muita luz, né? Por que Adoecemos, Princípios para a Medicina da Alma, de um conjunto de médicos espíritas, da Sociedade Médica Espírita de Minas Gerais. O adoecimento, na maioria das vezes, ele é provocado pelo nosso estado mental. Acredito que todos já tenham conhecimento sobre isso e que alguns tenham certeza disso também. A gente tem que lembrar que, por exemplo, processos depressivos, embora esteja ali dentro de um conteúdo patológico, ele pode ser fortalecido a partir da linha de pensamento que a gente desenvolve sobre a situação que a gente está vivenciando. Então, a gente já ouviu falar, já deve ter ouvido falar também, de algumas doenças que elas são produzidas pelo estado emocional que a pessoa se encontra, né? A psicossomatização. Então, talvez tenha ouvido também falar de cegueiras temporárias, surdez, né? Uma surdez seletiva. Eu ouço o que eu quero, né? Fecho meus ouvidos ao que não me interessa naquele momento. Da mesma forma, essa cegueira se dá também. Quantas pessoas têm um olhar fixo para uma direção e se recusam a voltar esse olhar para outros caminhos, para outras direções? E o autor traz isso aqui bem enfatizado, quando fecham os olhos à razão e à lógica. Às vezes a gente se depara com constatações, com confirmações sobre as nossas necessidades reais e necessidades de fazer uma transformação nessa nossa conduta. Mas a gente se recusa a isso. E traz uma série de justificativas, né? Traz um monte de historinha que acaba permitindo que a gente permaneça naquele estado ou naquele estágio, nessa condição de adoecimento. E aí a gente percebe que no texto, na história, e aí Sandra enfatizou isso, o cego está cansado, né? O cego
à beira do caminho, ou seja, à margem, ele está cansado. E a gente já pode ver simbolicamente que um processo, uma tentativa de processo de mudança já inicia a partir daí. Ele já não está mais no bolo, né? Ele sai do bolo, ele fica sentado à beira do caminho, à margem. E ali começa, talvez, a refletir sobre essa condição que ele se encontra. Por isso que ele se sente estimulado a procurar Jesus. Quando ele ouve falar, o que é que ele sabe de Jesus? A Sandra falou no texto sobre a intuição que o cego tem. Então, o que ele ouve, o que ele sabe de Jesus é o que ele ouve de Jesus. Mas essa intuição vem da possibilidade do que ele já tenha visto. E isso fortalece nele essa vontade de sair daquela condição. É tão claro que essa vontade é um elemento importante, né? O elemento primordial, vamos dizer assim, que a atitude de Jesus, vamos dizer que é muito simples. Jesus poderia, dentro de todo o poder de presciência, ele poderia já, né, ir direto no assunto, curar o cego, vamos dizer assim. Uhum. Opa, tem um cego ali, deixa eu curar o cego. Sim. Porém, a gente tem que parar e pensar aqui, de quem valeria isso? Qual seria o mérito do cego, de nós, cegos, se fosse só chegar lá, bater na porta, aliás, nem bater na porta, receber um plim de Jesus e passar a ter visão? Qual seria o mérito? Qual seria o questionamento que a gente poderia ter feito a respeito da nossa cegueira? Quem adoece faz questionamentos sobre a sua condição de adoecimento? Por que eu adoeci? Na maioria das vezes, a primeira atitude é atribuir culpas, né? É atribuir responsabilidades. Foi por isso lá, foi por aquilo lá, foi porque eu ouvi fulano, foi porque eu segui. Mas a pessoa não faz uma revisão íntima e se autorresponsabiliza por essa condição. Na maioria das vezes, não. Tá? Então, a gente tem que perceber o quanto a gente acaba contribuindo para que os nossos processos de adoecimento ganhem evidência e permanência a partir da nossa atitude de acomodação. Quando esse cego procura Jesus, não escuta a multidão. Importante olhar para esse elemento. Ele não escuta a multidão, ele insiste, né? Ele repete. As pessoas advertem ele, né? Por quê? Porque o olhar que se tem para Jesus, sobre Jesus, é de uma autoridade, e as pessoas acreditam que isso vai incomodar aquela autoridade, ou seja, o grande, o todo, o coletivo desconhece essa autoridade de Jesus. O povo acredita numa autoridade que eles construíram, no sentido de alguém que tem poder sobre. Só que o próprio Jesus, em outra passagem bíblica, o próprio Jesus diz que a perfeição a gente pode alcançar. Embora seja relativa, a gente pode alcançar essa perfeição. Tudo que ele faz, a gente pode fazer também. Está lá nos textos. O que não quer dizer que necessariamente, e aí eu posso dizer que é bobagem a gente acreditar que tem que sair hoje de casa curando todo mundo que a gente encontrar no meio do caminho. Né? Só essa atitude já representa o quanto a gente precisa se curar primeiro. Porque lembrando do que o autor trouxe aqui, isso estará enquadrado no fanatismo, nos idólatras, o comportamento dos idólatras. Um dia desse eu estava pensando, quando as pessoas dizem, eu sigo Jesus, ou reverenciam Jesus, eu pergunto, esse Jesus icônico que a humanidade cria e segue,
é um Jesus real, esse Jesus icônico, é o Jesus somente dos milagres, é o Jesus salvador, ou é um caminho que eu percebo que é útil e necessário que eu siga? Que representação é essa que eu faço de Jesus para que me torne um seguidor dele? Na maioria das vezes, eu acredito que as pessoas estão tão necessitadas quanto esse cego dessas migalhas emocionais que constroem uma imagem, um ícone, que faz com que eles pensem que ali está tudo. E olhe que com essa fala agora, com certeza muita gente deve ter regalado os olhos. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, gente. A gente está falando de Jesus como caminho, como porto seguro. Sim, mas o porto seguro se instala na nossa frente? Ou a gente tem que buscar isso? O porto seguro é algo que está ali já, opa, é ali. Não. Porto seguro, para a gente chegar no porto seguro, a gente tem que caminhar ou nadar, sei lá. Tem alguma via de acesso. E essa via de acesso quem vai percorrer é a gente. Ou seja, mais uma vez, vem a necessidade do desejo, da vontade, da coragem, de um compromisso interno de percorrer esse caminho. Jesus é o caminho, é o caminho. Mas a gente tem que percorrer esse caminho. Jesus não vai se transfigurar e aparecer na minha frente porque eu sou seguidor de Jesus. Não. A gente tem que prestar atenção, inclusive, esses passos que nós estamos dando, nessa ideia de seguir Jesus, se são os passos reais que a gente precisa dar. Porque, mais uma vez, se Jesus for somente um ícone, na nossa compreensão, esse caminho vai se tornar mais difícil. Mais difícil. Não quer dizer que Jesus real, na concepção da palavra, ele seja um caminho fácil também, não é. Porque como todo caminho vai apresentar desafios, vai apresentar obstáculos. Como todo caminho vão surgir surpresas, situações inusitadas, e se nós não estivermos à disposição, com esse desejo de enfrentar esses desafios, nós podemos esmorecer. Nós podemos voltar para a condição do cego. Ficar ali esmolando, vivendo na mendicância, acreditando somente no dia do milagre. Diga, Sandra. Então, eu estava lembrando aqui que tem uma prece que acho que é muito, muito comum da gente ouvir, né? De São Francisco de Assis, em que a gente pede, né, forças para essa mudança, né? Quando a gente pede o tempo todo, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, né? Sim. Então, eu acho que tem um reconhecimento de que a gente pode ser esse instrumento de paz, a gente pode ser o instrumento de amor, a gente pode ser o instrumento de perdão, né? Então, eu acho que ela é uma prece muito forte no reconhecimento de quem a gente é, dessa semelhança que existe, né? no que há de mais humano em nós, né? Se a gente pensar que Jesus, ele tem uma questão divina, mas ele também tem uma questão humana, né? Isso nos aproxima muito, né? Então, assim, mas traz a possibilidade de eu pensar que se isso foi feito por alguém, porque Jesus não foi o único, né? A gente pode ver tantos exemplos de amor, né? A gente pode pensar uma Madre Teresa de Calcutá, a gente pode pensar no Francisco de Assis, a gente pode pensar em tanta gente, né? Então, assim, é uma coisa possível. Então, essa perfeição não é uma coisa que está longe também, que vai ser sempre inalcançável. Não, acho que a gente vai pensando nas perfeiçõezinhas menores que a gente consegue ir atingindo,
né? Que a gente E é consegue interessante que fazendo. Sim? eu fiz questão de anotar aqui quando você falou, quando você trouxe aí essa história do São Francisco, paz, amor e perdão, né? A gente pede para ser instrumento disso tudo. Ó, mas se tornar instrumento da paz, se tornar instrumento do amor e se tornar um instrumento do perdão, necessariamente, obrigatoriamente, determina que isso tudo primeiro seja produzido em nós. Para me tornar um instrumento da paz, eu tenho que me pacificar. Sim. Para me tornar um instrumento do amor, eu tenho que desenvolver o auto-amor, amorosidade própria. Para me tornar um instrumento do perdão, nossa, não acredite que você vai ser capaz de perdoar verdadeiramente se você não realiza em você o auto-perdão. Tudo isso, daqui para lá, vai ser muito, muito tênue. Tá? Vai ser muito difícil de ser consolidado. Porque, por exemplo, instrumento da paz, se você não estiver pacificado, qualquer situação, qualquer conflito, vai lhe trazer de Vai. volta ao seu estado bélico, vamos dizer assim. Né? Sim. Seu estado de guerreador. Né? De querer estar ali, né? De faca no dente, vamos dizer assim, vamos ser bem drástico, tá? Porque você não se pacificou internamente. Você não vai ter a tolerância necessária se você não trabalhou isso internamente. Né? Pelo fato, simplesmente, de você declarar, hoje vou me tornar pacificador do mundo, que você consiga esse feito. Instrumento do amor. Nossa. Né? E principalmente quando as pessoas dizem sobre o amor incondicional. A gente fala sobre amor incondicional e vê uma cena onde minorias, né, são atacadas e se revolta contra quem atacou. E diz o seguinte, deveria fazer o mesmo com quem atacou. Tá? Aí a gente juntou tudo. Né? Ô, A paz. a falta de pacificação interna e a falta de amor interno. E aí, consequentemente, a gente não vai conseguir também ser instrumento de perdão. Porém, quando a gente traz para a gente esse compromisso de mudança, de autotransformação, de forma consciente, questionando, lutando mesmo contra as nossas fragilidades, contra a nossa vulnerabilidade, aprendendo a lidar com isso. Desculpa, eu falei lutando contra, mas não é isso. É aprendendo a lidar com isso, aprendendo a lidar com vulnerabilidade, aprendendo a lidar com fragilidade. A gente vai ter condições de, pelo menos, acolher aqueles que se encontram num estado parecido com o nosso. Pelo menos acolher. Isso já é muito. Isso já é muito. Né? Se a gente puder acolher e confortar, já é muito. Diga. Pode falar. Eu queria aproveitar a oportunidade e destacar uma situação que eu percebo no dia a dia e que traz muito sofrimento para as mulheres. É a maternidade. Muitas mulheres olham para a maternidade dentro de uma visão extremamente romântica. E aí, Sim. quando olha para aquele filho e não consegue, aquela criança que acabou de nascer, e não consegue reconhecer esse amor incondicional, né? O mundo parece que desaba. Né? Então, eu acho que quando você trouxe isso, me tocou muito forte, porque assim, eu vi tem muitas mulheres aqui participando da live, né? E eu me lembrei logo dessa questão da maternidade. Então, assim, que as mulheres se cobram, sabe, de amar essas crianças de uma forma incondicional, que esse amor já brote na hora que nasce. E quando tudo isso não acontece de uma forma mágica, como se imagina que vai ser, vem um sofrimento gigantesco, né? E junto também, claro, vem uma cobrança social muito forte.
Então, esse caminho de construção de amor, ele precisa, sim, trazer o que você disse, a compreensão do auto-amor, né? E junto com ele, da autocompaixão também, porque essa vivência, essa compreensão e a vivência, primeiro em si, para depois estar no outro, eu acho que isso é que dá maturidade, isso é que traz tranquilidade, para eu reconhecer, olha, esse amor não brota assim de uma hora para outra, né? Esse amor incondicional passa também em alguns momentos pelo cansaço, pelo desejo de que alguém leve esse guri para brincar lá fora enquanto eu respiro, e não deixa de ser amor, né? Sim, Isso não deixa de ser amor, isso toca a nossa limitação humana, né? Inclusive a situação física, de cansaço mesmo que existe. Então, que a gente não confunda o que está sendo discutido, né? De amor, de perdão, como uma coisa, uma situação ideal, mágica, fantasiosa, né? Não, a situação do amor passa pela compreensão também de tudo que é nosso, né? De como eu consigo amar, o que eu consigo dar, né? E o que eu não consigo. Né? Então, assim, o amor não está só nessa mãe. Existem outras pessoas, existem outros amores. Então, que a gente compreenda que isso tudo vai acontecer para essa criança, como acontece para a gente. Né? Então, eu posso buscar esse amor. Ah, o amor de mãe agora está de férias, porque a mãe está morta de cansada. Mas existe o amor do irmão, o amor de uma avó, o amor de uma vizinha, né? Um amor de um coleguinha quando eu tiver maior. Então, que a gente também compreenda como isso acontece, como esse amor acontece no dia a dia, né? E que esse amor, ele é construído, ele não é essa coisa mágica, idealizada que vem do nada. Né? Eu queria trazer essa questão, porque eu acho que ela é muito forte, e eu vi muita mulher aqui, eu disse, eu preciso pontuar isso. é interessante sempre lembrar, gente, ó, o que Sandra traz aí, eu vou me atrever a fazer um resumo, dizendo o seguinte, né? Ela está dizendo que a gente tem que olhar para as nossas limitações. A gente tem que olhar e respeitar essas limitações. O que não significa que é fazer manutenção delas. Uhum, É exatamente a palavra que ela trouxe. É ter compreensão sobre elas. uhum, Compreender as nossas limitações é permitir que a gente aprenda a lidar com elas, inclusive no sentido de ultrapassá-las, superar essas limitações. Quando eu falo em superação, eu lembro sempre das pessoas que têm limitação física, né? A gente já está caminhando para o final. As pessoas que têm limitação física. Hoje a gente vê, por exemplo, eu que trabalhei na área de saúde mental, eu vejo os cadeirantes dando shows, né? Grupos de dança compostos por cadeirantes, né? Nas Paralimpíadas, cadeirantes se superando, e eu vou dizer, se superando ao extremo, deixando de boca aberta quem está na sua plena condição física, pelo menos aparentemente. uhum, Então, o que essas pessoas estão fazendo é aprendendo a lidar com as suas limitações. E a gente que, pelo menos, aparentemente, não tem grandes limitações, pelo menos as físicas, a gente pode fazer a mesma coisa. Olhar para as nossas limitações emocionais, olhar para os nossos sentimentos e começar a dar um outro sentido. Dar uma amplitude maior à nossa consciência no sentido da compreensão dessas limitações. Aí a gente vai poder amar de forma diferente. Vai poder abrir mais o coração, os braços e acolher mais, mas de forma integral. A gente não vai temer como amar aquela pessoa, né? Se o amor é verdadeiro, expansivo, ele vai acolher. Não tenham dúvidas. Sandra, se quiser finalizar, nós temos mais 2 minutos. Ah, não, eu quero agradecer muito, né, ao convite, a possibilidade de participação.
Quero agradecer as pessoas queridas que estão aqui, né? As que eu vi, algumas eu não vi, perdão. E dizer que estou muito feliz, né? Pela participação de todos. Muito grata. Bom, eu também quero agradecer, mas vou finalizar aqui com um trecho de Hannah Wolff, que diz o seguinte, está nesse livro aqui, Porque Adoecemos. Para a ação que Jesus pede são necessárias, em grau muito elevado, decisão, tenacidade e firmeza em busca do objetivo. De tal modo que ele declara, que Jesus declara, quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Isso está no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Está na Bíblia. Tá? Então, sem a tenacidade, sem a coragem, sem a determinação do objetivo que você pretende alcançar, a caminhada se torna mais árdua. O que não quer dizer que tudo vai virar céu a partir do momento que essa mudança acontecer. Até porque nós estamos aqui para crescer e se aprimorar a partir dos desafios que a gente se encontra. Tudo bem para vocês? Respirem, sorriam. Muito obrigado, um bom domingo para vocês. E com certeza nós voltaremos para novas histórias. Muito obrigado. Fiquem em paz, bom domingo para todos.